O menino que sonhava voar. Autor, Júlio Maroli. Página de dedicatória. Para todos os meninos e meninas que olham para o céu e sonham em voar. Capítulo 1. O som do céu. Era uma vez um menino de 12 anos chamado Júlio. Curioso, sonhador e cheio de vida, ele se mudou com os pais para uma fazenda no interior. A vida ali era simples. Seu pai trabalhava com móveis rústicos, tocando uma pequena marcenaria no fundo da casa. Já Júlio, apesar da rotina na roça e da escola, tinha a cabeça nas nuvens, literalmente. Todos os dias, um som diferente cortava o céu. Um barulho que ele não conhecia bem, mas que despertava uma emoção forte em seu peito. Era o motor de um avião. Um Cessna 152, pequeno e elegante, voava baixo sobre as terras da região. Júlio não sabia de onde ele vinha nem onde pousava. Para ele, parecia que aquele pássaro de metal simplesmente sumia no mato. Até que um dia, guiado pela curiosidade e pelo coração acelerado, Júlio resolveu descobrir para onde aquele avião ia. Ele conhecia os horários do voo como quem conhece o cheiro da comida da mãe. E numa tarde quente saiu correndo da fazenda, escondido, seguindo o rumo do avião. Não era longe. A apenas 300 metros dali, ele descobriu o que jamais imaginou. Havia um pequeno aeródromo escondido nos fundos da propriedade vizinha. Era a fazenda do Sr. Raul, farmacêutico, empresário, dono da maior farmácia da cidade, e como Júlio agora sabia, dono daquele avião mágico. Júlio ficou ali, na cerca da cabeceira da pista, os olhos arregalados e o coração nas mãos, vendo o avião passar a poucos metros da sua cabeça. Era como se o céu lhe desse um beijo. E assim começou tudo. O encontro com o dono do céu. Desde aquele dia em que descobriu o aeródromo, Júlio passou a visitar o lugar sempre que o avião voava. Escondido entre o capim e a cerca de arame, ele observava tudo com olhos atentos e coração vibrando. O som do motor já não era só barulho, era música. Era chamado. Toda semana, ele repetia o ritual. Corria da escola, largava a mochila, e seguia direto para o campo. Sabia exatamente o horário em que o avião pousava, como se o tempo estivesse cravado dentro dele. Ali sozinho, ele sonhava acordado. Mas nem tudo é silêncio quando se sonha alto. Certo dia, o avião pousou mais baixo do que o normal. Júlio estava lá, como sempre. Só que dessa vez, o inesperado aconteceu. O Sr. Raul, o dono do avião, desceu, olhou ao redor e, com o senho franzido e passos firmes, caminhou em direção à cerca onde Júlio se escondia. "O que você faz aqui todo dia, menino?" perguntou com a voz forte, carregada de desconfiança. Júlio, assustado, deu um passo atrás, mas respondeu com respeito: "Me desculpe, senhor. Eu nunca entrei na sua propriedade. Meu pai me ensinou a respeitar o que não é meu. Só fico aqui do lado de fora, porque eu amo avião." O fazendeiro o observou por um instante. Seus olhos duros pareceram suavizar, como se algo naquelas palavras simples tocasse uma memória antiga, esquecida. "E por que você vem aqui? Não tem medo de se machucar? De se meter onde não deve?" "Não, senhor. Eu só quero ver o avião de perto. É meu sonho", disse Júlio, com os olhos brilhando. Foi então que algo mudou naquele homem. A braveza deu lugar a um silêncio breve, seguido de um gesto inesperado. Sr. Raul se abaixou, segurou a cerca com a mão e o pé, e a ergueu para o menino passar. "Então venha. O menino que respeita merece ver mais de perto." Júlio, surpreso e sem palavras, atravessou a cerca. Caminhar até aquele avião era como tocar uma estrela. Quando chegou perto da porta da cabine, Sr. Raul a abriu e perguntou: "Quer dar uma voltinha?" O menino ficou em choque. "Não, senhor, eu não tenho dinheiro. E se meu pai souber, ele pode me bater. Nós somos pobres. Meu pai trabalha em uma fazenda que nem é nossa." Mal sabia Júlio que a fazenda onde seu pai trabalhava, aquela mesma onde ele crescia e sonhava, um dia seria sua. E naquele instante, dentro do pequeno avião, ele fez uma promessa silenciosa: "Um dia, eu vou ser piloto." Asas pela primeira vez. Júlio entrou no avião com os pés tremendo como quem pisa em um sonho. O interior da aeronave era simples, mas para ele parecia um castelo no céu. O cheiro de couro, os botões, o manche, tudo era mágico, desconhecido e sagrado. O Sr. Raul se acomodou no assento do piloto, olhou para o menino e disse com um sorriso quase escondido: "Segura firme. Vamos dar só uma voltinha pela fazenda." O motor roncou forte, fazendo o peito de Júlio vibrar. A aeronave começou a taxiar lentamente pela pista de terra. Júlio olhava pela janela e via os campos se afastando, os cavalos no pasto, a marcenaria de seu pai ficando pequena. E então, num salto suave, o avião subiu. Subiu como seu coração, que parecia não caber no peito. Lá de cima, tudo era diferente. A fazenda era um desenho. O mundo era enorme e calmo.
E pela primeira vez, Júlio sentiu o gosto do céu. Aquilo ali embaixo é a sua casa? Perguntou o Sr. Raul apontando com o dedo. Júlio assentiu sem conseguir falar. Os olhos estavam marejados. O voo durou poucos minutos, mas foi eterno dentro dele. Quando pousaram, Júlio não esperou agradecimentos nem explicações. Saiu do avião correndo numa mistura de alegria, medo e euforia, e correu em direção à fazenda gritando: Mãe! 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 Chegou ofegante, com os olhos brilhando. Mãe, eu voei! Eu voei no avião do seu Raul. A mãe, surpresa, respondeu: Menino, para de inventar história. Você nunca mentiu para sua mãe, e agora vem com essa conversa? É verdade, mãe. Eu juro. Não fala isso, o Sr. Raul? Aquele homem rico, sério, dono da farmácia? Ele não faz esse tipo de coisa. Júlio sentiu um aperto no peito. Queria tanto que ela acreditasse. Mas ela apenas balançou a cabeça e voltou aos afazeres. Naquela noite, Júlio não dormiu. O coração estava leve, mas a alma triste. Não era só sobre voar. Era sobre alguém acreditar no seu sonho. A prova da verdade. Os dias seguintes foram silenciosos para Júlio. Ele ainda ia até a cerca do aeródromo, mas algo dentro dele estava diferente. Havia conhecido o céu, mas a dor de não ter sido acreditado o puxava de volta ao chão. Ficou triste, calado, perdeu o apetite. Passou a evitar até a escola. A alegria de voar parecia ter ficado presa no coração. A mãe, preocupada, tentou de tudo, sopas, chás, conselhos. Mas nada fazia efeito. Naquela época, quando uma criança adoecia, as soluções eram sempre as mesmas. Ou se aplicava uma injeção, ou se tomava um fortificante. E foi assim que a mãe decidiu levá-lo até a farmácia da cidade. A única. A do Sr. Raul. Vamos, menino. Chega de frescura. Você vai tomar uma injeção ou um biotônico Fontoura. Tá muito fraquinho, disse ela, segurando a mãozinha do filho. Entraram na farmácia. O ambiente era perfumado e organizado, com prateleiras repletas de frascos e caixas coloridas. Atrás do balcão, lá estava ele, o próprio Sr. Raul, de jaleco branco e expressão séria. Mas ao ver Júlio, seus olhos se iluminaram. Olha só quem tá aqui. O menino que voou comigo. Júlio se virou lentamente para a mãe, com um brilho súbito no olhar. Apertou a mão dela e puxou de leve a barra da saia, como quem diz: Viu, mãe? A mãe olhou para o farmacêutico, incrédula. É verdade isso, seu Raul? Claro que é. Esse menino é educado, sonhador. Falei que ia levar para ver o avião e ele voou comigo. Tem coragem, esse garoto. Naquele instante, o peito de Júlio se abriu. Um sorriso largo tomou conta de seu rosto. A alma dele parecia curada. Não era mais sobre o voo, era sobre ser ouvido. Sobre ser acreditado. A mãe, emocionada, apenas sorriu, acariciando os cabelos do filho. E ali mesmo, dentro da farmácia, sem precisar de remédio algum, Júlio sarou. O menino que venceu o céu. O tempo passou, mas aquele voo nunca saiu da memória de Júlio. Era como um filme que ele rebobinava todos os dias, só para reviver a sensação de estar entre as nuvens. Mesmo pobre, mesmo vivendo numa fazenda simples, ele carregava algo que ninguém podia tirar, um sonho plantado no coração. Na escola, contava para os amigos sobre o dia em que voou com o Sr. Raul. Poucos acreditavam. Riam, debochavam, chamavam de mentiroso. Até que um dia a professora, que por acaso era esposa do próprio Sr. Raul, confirmou a história em sala de aula. Sim, crianças. É verdade. Meu marido levou o Júlio para voar. A sala explodiu em murmúrios e olhos arregalados. Os colegas, antes incrédulos, agora olhavam para Júlio com admiração. Alguns começaram a pedir que o Sr. Raul os levasse também. Mas ali, naquela simples confirmação, Júlio ganhou mais que respeito, ganhou força. Foram anos difíceis depois disso. Ele estudou com esforço, ajudou o pai na marcenaria, cuidou da fazenda, trabalhou duro. Mas nunca perdeu de vista o céu. Cada madeira cruzada, cada brinquedo que ele criava, era um lembrete do seu sonho. Até que um dia, já crescido, entrou no aeroclube para estudar aviação. Lavou o chão, empurrou o avião, carregou malas, tudo para pagar as aulas e ganhar horas de voo. E assim, passo a passo, virou piloto. O mais bonito veio depois. Anos se passaram. Júlio voltou à mesma região onde tudo começou. E num dia claro, como tantos da sua infância, ele sobrevoou a fazenda que conhecia como a palma da mão. Mas agora, o avião era dele. Fez uma curva suave, alinhou o pequeno monomotor e pousou, com precisão e emoção, no mesmo campo onde um dia o menino sonhador assistia aos pousos escondido atrás da cerca. A fazenda agora era sua. Aquela onde seu pai trabalhava sem saber que um dia pertenceria ao filho. Um presente de um destino generoso,
ou talvez apenas o cumprimento de uma promessa feita nas alturas. E ali, com os pés no chão e o coração no céu, Júlio Maroli provou que menino que sonha não conhece limite. Este é o texto completo do seu e-book, O Menino que Sonhava Voar, com a dedicatória a todos os públicos.